Muito bem, então vamos continuar o curso aqui de introdução, né, teologia. E aí vamos analisar a teologia como saber, reconhecer e interpretar a teologia como reconstrução de sentido. A teologia como saber, né? Vamos iniciar esse processo. Vamos lá então. Muitos estudantes de teologia, quando se apresentam em um ambiente secular, ou seja, um ambiente profano, um ambiente mundano ou um ambiente não religioso, são questionados da razão de sua preferência acadêmica. Alguns são questionados sobre a utilidade de tal ciência, né? Para que teologia? Vamos então falar sobre essa questão. É importante então perceber que a teologia vive de uma tríplice tensão de salvaguardar a memória da fé presente na tradição e na recordação perigosa até, né, da memória de Cristo crucificado e ressuscitado e do Deus que ele nos revela. Além disso, a teologia deve se confrontar com o desafio do hoje da história. Ela é chamada a ler os sinais do reino, presentes na realidade da vida humana. E finalmente deve assumir no presente a promessa antecipadora de Deus, do Deus que vem para realizar em plenitude seu projeto para a humanidade e para a criação. Tendo em conta esses elementos, podemos adentrar na problemática de esclarecer a tarefa da teologia para o nosso tempo. Teologia, então, como saber, né, sempre apresentou um papel relevante no contexto social. A preocupação atual e o esforço são de descobrir e resgatar a sua especificidade diante dessa mudança das ciências, né? A partir aí do iluminismo e tal, do positivismo, assim vai. Então, descobrir o que é específico da teologia. É necessário, então, passar por uma humilde e sincera redefinição de seu lugar no conjunto de saberes. Como mais um saber, eu discordo. Eu acho que é uma preponderância aí da teologia em relação às outras. Afinal, é sobre Deus que a gente está falando. A modernidade, então, se caracteriza pela busca de definir diversos campos de saber separadinhos lá e tudo, e algumas tentam até juntar, mas... e essa situação da modernidade diz, né, tem o seu discurso, que nenhuma ciência ou saber possa se afirmar como conhecimento abrangente, total, completo ou perfeito. A questão religiosa, a questão sobre Deus, não é somente discutida pelo saber teológico. A teologia tem seu modo específico de trabalhar essa questão. No entanto, existem outros saberes, evidentemente, que vão se confrontar com essas questões ao seu modo, né? Como podemos estudar a sociologia da religião, a filosofia da religião e ou próprias ciências naturais exatas, tentando, às vezes, incorretamente, provar ou não provar, né? Ou desacreditar em Deus. Podemos então nos perguntar se compreender teologia desse modo significa limitar, relativizar ou desabsolutizar. O melhor seria compreender a teologia em processo de relação com outros saberes, naquilo que lhe compete na apresentação específica de uma compreensão do sentido último, do divino, do transcendente, proveniente da fé e da revelação. Contudo, a teologia, como saber autônomo sobre Deus e o ser humano, precisa de outros saberes, para que possa oferecer uma resposta mais eficaz aos desafios da vivência da fé no contexto histórico atual. Hoje já não é possível uma subordinação de uma ciência por outra, pelo menos no contexto do discurso. A filosofia já não pode ser vista como serva da teologia. A complementaridade que os saberes autônomos necessitam gera uma perspectiva bilateral das relações. A teologia ilumina, mas também é iluminada. Trata-se de saberes diferentes, mas não opostos. Relativizar ou especificar a tarefa teológica, o que isso quer dizer? A teologia é uma reflexão sobre a fé cristã. Seu específico funda-se no evento histórico de Jesus Cristo, assim como foi testemunhado na vida de seus discípulos. Sobre este fato, é possível compreender o ser humano e buscar um sentido para a história do mundo. Dessa forma, no panteão da variedade de interpretações da realidade, a teologia possui uma tarefa específica, rica de sentido e possibilidade, de conduzir a vida humana e a história. Note que relativizar não significa necessariamente tirar a teologia de sua particularidade e importância para a sua existência humana. Mas, mais que isso, é assumir sua relevância entre os demais saberes. O mais importante é relacionar a palavra que lhe foi dada, revelada e acolhida livremente, com a variedade de concepções do ser humano. Sua palavra tem implicações concretas para a humanidade, porque se funda no mistério da vida humana de Jesus de Nazaré, lugar do encontro de Deus com o humano. Sua vida aponta para uma compreensão do ser humano, da história e de Deus. Reconduzida a seu devido lugar entre os outros saberes, a teologia tem evidentemente uma tarefa, uma palavra própria, pois ela nos foi dita na história concreta de um homem, Jesus de Nazaré, que é para nós a palavra indivisível sobre o homem, sobre a história e sobre Deus. A palavra própria da teologia é dada na história, é o sentido da revelação, e nela tem que ser acolhida livremente, é o sentido da fé. A experiência cristã funda-se sobre dois aspectos fundamentais.
a compreensão do mistério de comunhão do Deus, Trindade, Trinitário e a encarnação. Comunhão e história são partes intrínsecas da elaboração teológica. Teologia é para a comunhão, unidade interna da comunidade de fé e expressão de sua vocação missionária universal. Teologia é companheira histórica da aventura humana, apontando para o seu destino e sentido final, chamado Jesus Cristo por Jesus Cristo de Reino de Deus. Em Lucas capítulo 17. Desse modo, ela está preservada da alienação e do fundamentalismo, tendências próprias do fenômeno religioso contemporâneo. A tarefa teológica, como saber específico, não é substituir as ciências ou repetir sua linguagem. É pôr em contato essa atualidade histórica com a tradição de Jesus de Nazaré, da qual vive a teologia. Nesse sentido, a fundação da teologia é de mediação. Fazer que as questões do presente interroguem a tradição para que a tradição possa ressoar no presente. A teologia deve ressoar no coração humano, o anseio por liberdade e sentido último. Seu método e princípio serão o diálogo, o confronto e a crítica, frente a Jesus Cristo. Não estamos simplesmente diante de um dogma ou de uma doutrina, mas perante um acontecimento concreto, que coloca o ser humano ante a questão do sentido, origem e meta da história humana, de maneira histórica, livre e pessoal. Isso quer dizer que a relevância social e a pertinência humana da teologia dependem da adesão livre a essa palavra e da capacidade que ela possui de suscitar um modo de viver que é sensato e pode interessar aos homens e às mulheres com os quais convivemos. Mostrar com alguns exemplos essa força reconstrutora da razão teológica. É o que nos resta para fazer antes de concluir. Atualmente, o grande desafio para a teologia é mostrar sua relevância para a vida humana, um sentido humano para a vida. Se por um longo tempo a teologia procurou se mostrar relevante pela sua elaboração lógica e sistemática da verdade doutrinal diante das crises da modernidade, ela deve se tornar companheira da tentação nihilista, do mundo sem sentido, e mercantilista. Tudo é mercado, tudo é produto, serviço da vida humana. Bom, segundo Forte, em 2003, o niilismo não é o abandono dos valores, mas a renúncia a viver alguma coisa pela qual valha a pena viver, mas um processo mais sutil. Ele priva o ser humano do gosto de se empenhar por uma razão mais alta, despoja-o daquelas motivações fortes que a ideologia ainda parecia oferecer-lhe. A doença que hoje mais se alastra é a falta de paixão pela verdade. Este é o rosto trágico da pós-modernidade. O sentido humano não está somente na razão lógica. Para a modernidade, com sua lógica sobre o ser, o sujeito se impõe sobre a realidade, atribuindo a ela hipótese interpretativa. Seu propósito é separar definitivamente o sujeito do objeto, gerando o isolamento do sujeito, a dificuldade de sentir-se membro, parte, processo e, enfim, comunidade. Como sair desse subjetivismo exacerbado, da fragmentação da realidade, do absoluto, da razão lógica? Seria esta a única maneira de compreender o ser humano? Os resultados negativos da modernidade tornam-se evidentes nos seus efeitos sobre o meio ambiente, a ponto de levar à própria destruição do planeta. O econômico prevalece sobre o humano e os valores da vida gerando exclusão e miséria humana. A tecnologia, a informática, nos distancia cada vez mais dos encontros humanos significativos, duradouros e com a própria natureza. A tarefa teológica, nesse contexto, sem prescindir dos aspectos importantes da razão, pode oferecer não somente uma palavra reconstrutora, mas uma compreensão mais ampla da razão e do conhecimento humano. Para Palacios, em 2001, com efeito em Jesus Cristo, o ser humano aparece como ato de escuta e de acolhida da palavra que o constitui e o supera. O ser humano é constitutivamente dialogal, um eu diante de um tu, se relacional em si mesmo. É a condição da filialidade de Jesus, isto é, de sua capacidade de reconhecer-se como filho, de reconhecer o Deus como pai e não como rival ou como poder, e de reconhecer os outros como irmãos. A condição humana não pode ser reduzida ao cogito ergo sum, do Descartes. A razão não pode ser o centro fundamental da vida humana. Nem o é, Sem deixar de valorizá-la, faz-se necessário compreender o ser humano em sua totalidade, ou melhor, na sua relacionalidade, capacidade de relacionar, capacidade de encontro e de amar com razão e raciocinar com amor. A unidade do conhecimento, o ser histórico. A razão moderna, fundada sobre a lógica, leva ao esquecimento do ser, ao abandono do ontológico. Esquece-se do existir em sua realidade histórica, perdendo-se assim a unidade da experiência.
sem pensar sobre o nosso existir histórico. Corremos o perigo de perder o sentido de ser. Conhecemos para ser mais, para entrar em contato com aspectos mais profundos da realidade, que podemos chamar de metafísicas transcendentes. Conhecimento racional, distante ou separado da experiência de existir na história, faz o ser humano uma razão sem sentido. Ainda de acordo com Palacios, 2001, né? Proteger essa unidade entre razão, ser e saber é vital para a teologia, mas também sua maneira discreta de prestar um serviço importante à antropologia. Porque, ao postular a unidade, a teologia aponta para o absoluto, que a habita e do qual fala. O ser humano é um ser situado responsorialmente diante de Deus e responsavelmente diante dos outros. Nada escapa à totalidade dessa experiência. A teologia, no discurso ontológico sobre o ser, deve privilegiar a compreensão do ser humano, para além do rentável do econômico do útil. O ser humano é a imagem de Deus, na imagem do Filho. No Filho, o ser humano torna-se visitação de Deus, sua epifania. No contexto da criação, o ser humano é chamado a compor a comunidade da criação e reconhecer os resquícios de Deus e de seu poder na natureza. A tarefa da teologia, na busca de dar um sentido de unidade ao ser humano, será de religar conhecimento da fé com o ato de existir historicamente. A fé, unida com a esperança, leva o ser humano a transgredir a fatalidade, dar sabor à vida, inspirar, alentar, animar, dar sentido. Isso será ter ciência com sabedoria, sistemas abertos de conhecimento e vida, como um processo constante de tornar-se. Pascal, o filósofo, o pensador, disse: o homem supera infinitamente o ser homem. Sua percepção nasceu da fé. Transcendência difusa. No contexto da pós-modernidade, secularização não é sair da esfera religiosa, mas é o declínio das religiões instituídas. Na atualidade, isso significa perda da importância cultural do fator religioso, com o estreitamento social do espaço religioso. A religião é reduzida à esfera do culto e aos agrupamentos religiosos específicos. O fator religioso coexiste com outros valores e se reduz à opção pessoal e ao âmbito da consciência. Ocorre a perda da influência da religião na política e no social. É uma religiosidade que propõe a seus seguidores fins espirituais e religiosos. É uma tendência oposta às questões da década anterior sobre o compromisso político e uma prática libertadora. As religiões e a experiência religiosa, na atualidade, são organizadas dentro de um imenso mercado religioso, conceito que advém aí por exemplo, acho que do Bourdieu estava falando. A diversidade religiosa gera compromisso religioso? Acho que também o Weber. Assim, quanto mais religiões, mais pessoas religiosas. O que faz nascer a concorrência. Dessa forma, a religião torna-se um produto a mais. Estamos vendo isso bastante. Com o fim da religião institucional ou institucionalizada, como falar de Deus, da transcendência. Como a experiência de transcendente sem a mediação da religião? O fenômeno dos desigrejados aí, ou sei lá, outras coisas. Pensei em desigrejado agora. O problema da religião antes era lidar com as carências de sentido para a vida e para a morte, para, partindo daí, apontar para o mais além. Hoje, a religião tem que lidar com a onipotência do sistema neoliberal, isto aqui no Ocidente, porque, por exemplo, em países do socialismo, o sistema socialista, em países muçulmanos, sistema muçulmano, então tem vários tipos de sistema, Aqui tem mais contextos. A cultura ocidental e norte-americanizada, globalizada da onipotência que toma forma de religião. Observe. A religião antes era uma resposta para o caos, colocava ordem. Hoje é uma resposta para a necessidade imediata. Algumas pessoas fazem disso. A necessidade de consumo se confunde com a necessidade de Deus e de transcendência. Assim, os pobres querem respostas imediatas, os ricos querem respostas para suas desilusões. Religião é para dar respostas a problemas, não é certeza do mundo, mas a forma de controlar as incertezas. Religião é mais magia, curas, expulsão de malefícios. No sentido do circo, é mágica, diverte e emociona. Tem o fenômeno aí das paredes pretas aí que parece circo mesmo, mágica, show. Este mapa da realidade religiosa atual aponta para uma sede e uma busca de Deus para fugir da dureza da realidade. Nesta experiência do divino, há o risco sério de compreender mal a transcendência de Deus e colocar em jogo a possibilidade e autonomia humana. Na transcendência difusa da realidade atual, o ser humano é chamado a mergulhar no cosmo, universo no todo, para transcender-se ao divino.
desse divino. Salvação é libertar o ser humano de sua contingência, de sua condição humana, de limitada mortalidade. Para a fé cristã, é somente na contingência que se pode experimentar a transcendência de Deus. Na relação com Deus, o ser humano não se perde em Deus, porque vive de modo pessoal seu encontro com Ele. É um tu em diálogo, é uma existência nomeada e reconhecida. O Deus de Jesus Cristo é o Deus solidário do reino, que caminha com seu povo, na construção histórica, por meio de nossas ações e orações. Na vida do mundo, o Deus comprometido com a luta dos pobres, que morre assassinado na cruz e ressuscita para a vida plena na história. Na verdade, é o Deus comprometido com a salvação. Esse luta do pobre aí é uma perspectiva talvez da teologia da libertação, né? Só. Eu acho que reduz bastante quem é Deus, né? Esta percepção parece estar cada vez mais distante da vida das multidões, que em cultos espetaculares, nos quais se experimenta a expulsão de demônios e pacotes milagrosos, são levados a experimentar um Deus assistencialista, paternalista e individualista. E tem uma coisa aqui, me parece muito teologia da libertação. Então, eu vi uma frase que resume bem isso. As pessoas que defendem a teologia da libertação, a teologia da América Latina, que seja, lá nos seus concílios, fizeram a opção preferencial pelos pobres. E os pobres fizeram a opção preferencial por outra coisa. E daí? Quem está certo? Os pobres não é a voz de Deus? Vox populi, vox Deus? Então, e aí? No início desta unidade, você foi indagado sobre a necessidade da teologia hoje. O que você pensou sobre o assunto? Para ajudar a responder essa questão, esta unidade apresentou a oportunidade de refletir sobre a teologia como saber. Eu acho que foi muito reduzido, na verdade, Esse teologia como saber aqui ficou muito focado. Apresentou ali os problemas da modernidade, da pós-modernidade e deu uma ideia aqui, finalzinha aqui, de teologia com um viés, Apesar que existem teologias e teologias, tá bom? Vamos falar agora na unidade 4 aqui. Conceitos básicos de teologia. Interpretar a fé e alguns elementos básicos sobre o ato de fé, reconhecer o lugar real da revelação e 2 afirmações básicas sobre a revelação de Deus. Identificar e interpretar um breve histórico da teologia. Fé e alguns elementos básicos sobre o ato de fé, Deus e revelação divina, breve histórico da teologia. Esses são os conteúdos. Vamos lá. Fé, alguns elementos básicos sobre o ato de fé. Não há fé fora do contexto cultural em que vivemos. Não há salvação fora da igreja, O universo cultural marca-nos a fé. Tanto a revelação interpretada e lida a partir dessa situação, como a fé encontra aí suas respostas. O ser humano, que responde ao chamado de Deus, é um ser inteligente, histórico, que vive dentro de determinado contexto social. Por isso, a fé só pode ser entendida e vivida por ele nessa situação histórica. Assim, a fé supõe de nossa parte um assentimento, em que nossa inteligência aceita a realidade interpelante da revelação do Deus verdadeiro, que nos chama à salvação, comunhão com a Trindade. Contudo, essa aceitação implica de nossa parte pleno obséquio, obediência de fé. É uma atitude pessoal de confiança, de comunhão com Deus. Toda essa realidade é orientada, destinada ao encontro definitivo e pleno com a Trindade. Teologia consiste na reflexão sobre essa fé eclesial. Ela tem a finalidade, seja de justificar nossa própria fé, seja de oferecer elementos de ajuda a irmãos na fé, que passam por túneis escuros de dúvida, de crise e de incerteza. A fé é problema de todos. Em cada pessoa que crê, dorme um ateu. Em cada ateu esconde-se um crente. Somos crentes e ateus. Se a fé é a resposta do ser humano à revelação, as mudanças na compreensão do ser humano refletem na maneira de ele viver sua fé. A autoconsciência do ser humano não se constrói a não ser na revelação com o mundo, com a história, com os humanos, com a transcendência. A consciência histórica faz o crente entender a fé em diálogo responsável com Deus, interpretando os acontecimentos como resultado também da ação humana, e não unicamente determinado por Deus. Supera-se uma concepção de fé como crer em verdade, para descobrir a dimensão primigênia e a experiência humana da fé como entrega, confiança. Interessante, verdade, fé, no Antigo Testamento tem muito a ver com isso, com confiar, com confiança. Daí a questão da aliança também. Há uma confiança, Eu confio em Deus e Deus confia a mim, responder a isso. Se crer em alguém não significa no primeiro momento um assentimento ao que ele diz, mas uma acolhida de sua pessoa. Somente no segundo lance eu aceito, é claro, como verdade aquilo que diz. Portanto, a tendência em direção à decisão não desconhece o caráter de verdade, de comunicação, de conteúdo, de tradição e de transmissão da fé. A fé na atual tendência adquire uma função primordial de iluminadora.
não da inteligência como muitas verdades, mas da vida como um sentido radical. Volta-se ao momento inicial da nossa fé com novas elaborações de credos. Nesse esforço, intenta-se que cada um descubra realmente o que é significativo, primordial para a sua existência, para a sua fé. Deus. Como pensar em Deus? Deus não é algo que se possa pensar facilmente, e muito menos ainda escrever. Se estivermos interessados em discorrer a respeito de Deus, é porque provavelmente temos alguma sensação, alguma premonição, um senso ou intuição do que é referido como Deus. Sentimentos, premonições e sensações ainda não são, todavia, o que entendo por pensamento. Muito embora o termo possa ter aplicação mais ampla por pensamento, refiro-me aqui ao modo teórico. Mencionar ao tipo de cognição em que recuamos de imediaticidade de uma experiência e situamos essa experiência em uma moldura conceitual. Uma vez que tenhamos inserido nossa experiência imediata em tal arcabouço de ideias, a experiência original pode ser-nos mediada de uma maneira que nos permite relacioná-la com outras experiências e ideias. Vamos ver quais são? Então, teologia negativa e teologia positiva. Teologia negativa. Deus só pode ser abordado como sujeito e não quanto objeto do pensamento humano. Todo encontro possível com o divino só pode ocorrer na adoração e na oração, mas não em tentativas teóricas de descrever como Deus pode ser. Podemos dizer o que Deus não é, mas não o que Deus é. Essa é a negativa. E a positiva? Existe uma possibilidade de alguma espécie de referência positiva ao divino. Muito embora, evidentemente, nossa linguagem, sempre na melhor das hipóteses, inadequada. Permite, pelo menos, a utilização de analogias em nosso discurso acerca daquele que é impensável. O simbolismo religioso, empregado por todas as tradições, já é uma linguagem analógica, e tal simbolismo, inevitavelmente, suscita-nos a necessidade de pensar e de teorizar a respeito de seu referente, desde que tenhamos sempre em mente as deficiências de nossas metáforas e analogias, ideias acerca da realidade última. Podemos e somos mesmo chamados a pensar a respeito do divino. A ideia de Deus não é uma invenção da teoria, e sim um produto da modalidade única de experiência. Os filósofos não inventaram o conceito de Deus. Essa noção chegou ao plano da consciência humana e introduziu-se no âmbito da história pela mediação da vida espontânea das pessoas religiosas. A linguagem original que se manifestou o conceito de Deus é a do símbolo e do mito, tendo se implementado em rituais e outros tipos de atividade humana bem antes de tornar-se tema de discussão filosófica e teológica. Qualquer reflexão que façamos em nosso modo teórico deve referir-se continuamente a essas expressões ingênuas, pois é possível que nessas fontes simbólicas exista uma plenitude sempre renovável de sentido, capaz de continuar a nutrir nosso pensamento em todas as épocas, não importa quão cientificamente inclinados possamos nos tornar. Há alguma esfera comum da experiência humana que talvez possa ser iluminada por nosso discurso acerca de Deus? A pergunta sobre quem é Deus ou o que é Deus na teologia atual torna-se: onde está Deus? Quando o crente se pergunta: Deus, onde estás? Não está em busca de uma localização, mas se ele está aí. O nome de Deus não significa, em primeiro lugar, eu sou aquele que é, mas eu estarei aí seguramente. Não se pergunta por um lugar, mas invoca-se uma presença atuante e salvadora. Os nomes de Deus são invocações dessa presença salvadora, as expressões simbólicas daquilo que são experimentadas como fato, como também daquilo que se espera, da confiança que se impõe nossa presença. O Deus da fé é o Deus da história, é o Deus todo. Outro que cria a questão da salvação no ser humano. O Deus cuja resposta ultrapassa completamente as expectativas humanas. É um Deus procurado por causa de si mesmo, não um Deus disponível, adaptado pelo ser humano às suas necessidades. Deus é o mistério da gratuidade. Na vida de Jesus Cristo, Deus não é somente o Pai do povo, é o Pai que está sempre com ele, de modo muito pessoal, com o qual ele se relaciona numa unidade afetiva e efetiva de amor e de beneplácito. Na execução de seu projeto, confiado a ele no amor e legitimado na comunhão para sempre, na ressurreição. A pergunta sobre Deus no contexto pós-moderno ocorre no crepúsculo ou na morte das grandes utopias, esses deuses com minúsculo, né?
A ciência e a tecnologia passam a superar a capacidade de controle do ser humano, dominando. O mercado da tecnologia econômica globalizada governa os destinos da humanidade, exclui e condena o ser humano à morte. A natureza rebela-se contra o ser humano como resposta à depredação da vida ambiental. Na busca de compreender o mistério insondável de Deus, a teologia ora recorre a conceitos e doutrinas, ora busca imagens, compreensões simbólicas, comparações simbólicas. Os conceitos são mais precisos, porém mais frios. As imagens e comparações simbólicas são mais atraentes, porém menos exatas. Em síntese, Deus é tanto imanente no mundo como transcendente, totalmente outro. A presença de Deus penetra todo o universo. Deus não é somente criador do mundo, mas também o espírito. Né? Dínamo, dínamo é de onde dá a ideia de, gera em grego força. Né? Aí, essa relação de força, né, espírito do universo. Deus cria por meio do Filho e para ele, pela força do Espírito, a terra. E ao mesmo tempo habita e descansa em sua criação, no Shabat, no sábado. A presença máxima da imanência de Deus se dá no coração do ser humano e chega à plenitude do mistério da encarnação do Filho. Deste modo, a imanência de Deus aparece na sabedoria, na inteligência, na ordem existente no mundo, já que o mundo procede de sua sabedoria. Essa presença de Deus no mundo não lhe retira a autonomia e liberdade. Deus é o Deus da vida, sua glória é o ser humano vivo e a natureza em esplendor. Vida é a realidade concreta e cotidiana do ser humano. Na aliança com a humanidade, Deus continua criando vida, tornando, pois, o ser humano co-criador. Nas várias relações de vida, Deus é o Salvador e conduz a história para a plenitude da salvação. Além disso, Deus ouve o grito da terra articulado com o grito dos pobres. A terra é o pobre, cuja morte acarreterá a morte de todos nós. O Deus Criador é o Deus da vida dos pobres e de todas as formas da vida do planeta. Tudo está envolvido nesse mesmo projeto de amor e anseia por libertação e plenitude. Revelação. Revelação. A palavra revelação vem do latim, revelatio, que vem do grego apocalipsis. Etimologicamente significa remoção de um véu. Do latim velum e do grego kalima. Calipse, kalima. Revelar, revelatio, velum. Consequentemente, descobrir, né? Tirar o que está encobrindo, que é o sentido de verdade para quando se usa a palavra em grego, né? Porque a verdade, quando se usa no Antigo Testamento, é de confiar, de confiança, de algo seguro. A rocha, né? Deus é a rocha, Deus é o castelo, Deus é assim. É digno de confiança, de toda confiança. E no grego do Novo Testamento é de revelação, tirar o que está encoberto. Né? É a ideia grega de verdade. Bom, tradicionalmente a revelação é descrita como uma manifestação sobrenatural de Deus, de si mesmo e dos decretos eternos de sua vontade. No Concílio Vaticano II, não propõe um conceito, mas uma ação de Deus que livremente torna conhecido o propósito escondido, sacramentum, aquele é o mysterium, né, da vontade divina, e amorosamente fala aos seres humanos como amigos, convidando-os à comunhão consigo. O conceito teológico de revelação difere do popular, que usa o termo para designar uma descoberta súbita, inesperada, algo que vem ao indivíduo com profundidade e clareza excepcionais. A palavra grega apocalipsis geralmente refere-se a uma extraordinária experiência psicológica, em que o recipiente sai deste mundo e se transporta para o mundo superior. Do ponto de vista teológico, a revelação não passa necessariamente por esse tipo de experiência. Muitos outros termos bíblicos devem ser levados em consideração no sentido de entendermos a revelação. Logos theo, palavra de Deus. Phanerosis, ou panerosis, manifestação. Epifaneia, aparição. Gnosis, conhecimento. Aletheia, verdade. Cuidado com a relação do termo com seu uso popular. O lugar real da revelação. A revelação pertence à autocompreensão de toda religião, que sempre se considera, a si mesma, criação divina e não meramente humana. A revelação acaba sempre reduzida à sua manifestação especializada de conhecimento, mais ou menos formalizado do divino. Quando, em vez, a revelação é tudo. Desde o rito até o mito, oração, ação moral, templo, lugares sagrados, o tabu.
Não se trata de fazer classificações ou comparações para assinalar qual o lugar que a revelação bíblica ocupa entre as religiões da revelação. Trata-se, antes, de ver como essas experiências, que pertencem ao núcleo de toda religião, apresentam-se na Bíblia. Com que riqueza, com quais qualidades, com que pretensões. Duas instituições básicas sobre a revelação de Deus. A primeira intuição consiste na convicção de que Deus se revela sempre em todas as partes e a todos quantos lhe é possível, na generosidade restrita, um amor sempre em ato, que se quer dar plenamente, de modo que os limites na revelação efetiva nascem apenas da incapacidade e do pecado humano, que freia, deforma ou não reconhece a manifestação divina. É o ser humano que faz tão obscura e dramática a história da revelação, tanto nas religiões da humanidade como no peculiar caminho da Bíblia. A segunda intuição consiste em interpretar a palavra bíblica como maiêutica histórica, a saber, não como palavra que traz um sentido postiço, que informa sobre mistérios, afinal externos e distantes, mas como palavras que ajudam a dar luz, à luz, a realidade mais íntima e profunda que já somos, pela livre iniciativa do amor que nos cria e nos salva. A história e a revelação estabelecem entre si um círculo hermenêutico. A história constitui-se horizonte de compreensão da revelação e, por sua vez, sua concepção é afetada pela revelação. Não se pode pensar a revelação cristã prescindindo da consciência histórica moderna. E a consciência histórica moderna sofre o impacto da realidade da revelação cristã. Desta relação nasce uma nova concepção de revelação e de história. História e revelação se diferem em natureza e peso axiológico e se nutrem de diferentes fontes de verdade. A revelação nasce do ato livre e gratuito de um Deus que quer se comunicar a si e a seu plano salvífico ao ser humano situado na história. A história é a construção humana que traça seu destino, como a revelação de Deus se faz um ser humano na história. Ela se vincula à história. Na ordem constitutiva do ser está, em primeiro lugar, o caráter primordial, originário da revelação. O projeto de Deus de revelar-se em seu Filho já habitava a mente de Deus e presidiu tudo o que foi criado. A revelação, como palavra falada e escrita, vem depois de explicitar as marcas ontológicas do projeto de Deus, gravadas em todas as realidades. Entretanto, a inteligência humana, na ordem do conhecer, esbarra primeiramente na história humana. Uma concepção cientificista da história nega a própria possibilidade da revelação ao assumir, a priori, um pressuposto positivista. Mais do que positivista, eu acho que é naturalista a palavra correta. Só existe o que é verificável, constatável, observável pelo observador analítico na sua realidade empírica. A revelação como realidade é maior que a história humana, transcende-a ao nível ontológico. Nega a pretensão de o homem criar a totalidade absoluta de sua história. Nela está presente um Deus que é maior que ele. A história humana não encontra sua única sustentação ontológica nas decisões humanas e nos fatores humanos e terrestres ligados a elas. A revelação atravessa-a no sentido de que Deus, não só como Criador, mas também na sua automanifestação e autocomunicação, marca a história humana. Desse modo, a história humana é regida exclusivamente pela razão. A revelação divina desperta a preocupação humana para a presença e a ação divinas, que sem esse toque livre de Deus nunca seriam percebidas. A revelação ultrapassa os esquemas interpretativos que os seres humanos criaram ao longo da história, ainda que só possa ser apreendida, mediatizada por eles. A revelação é mediatizada pela história, no seu processo e nas suas diferentes manifestações. Um Deus que se revela na história não pode prescindir das estruturas e da inteligibilidade histórica. Uma compreensão de revelação que fosse incompatível com a historicidade não pode ser verdadeira. Não é revelação de Deus na história. Pode ser criação dogmática de seres humanos de consciência ahistórica. Para a fé cristã, história não é somente o lugar ou contexto onde Deus comunica as verdades eternas para a humanidade. A própria história é um ato criativo de Deus, por meio do qual se manifesta e continua se manifestando para nós. O ponto culminante da história será sempre o evento de Jesus Cristo, pois Deus se revela por meio de atos criadores, e porque estes atos continuem na história.
Assim, conhecemos Deus à medida que refletimos sobre os acontecimentos principais da história da humanidade e sobre a nossa própria história. Então, em Êxodo, Deuteronômio, Juízes, Jeremias, Salmos, Ezequiel, o povo de Israel fez isso antes de nós, focalizando, sua atenção. Como cristãos, não refletimos somente as ações grandiosas de Deus no Primeiro Testamento, na Antiga Aliança, mas também sobre o supremo ato criador de Deus, em Jesus Cristo e outros sinais dos tempos que continuam a caracterizar o mundo e a experiência humana. Esta percepção é bastante clara no Evangelho de Lucas. A história da salvação é uma perspectiva desenvolvida principalmente por dois grandes autores, Gerard von Rad e Oscar Cullmann. Ela foi assumida no Vaticano II, na Lumen Gentium e na Dei Verbo, reagindo à teologia existencialista de Bultmann, que rejeitava o Antigo Testamento como revelatório. Cullmann e von Rad insistiram na conexão essencial entre os dois testamentos e na igualdade de status como documentos revelatórios unidos por Jesus Cristo, que aponta para o seu cumprimento e que prepara a sua chegada. A história a gente pode entender o seguinte: qualquer que seja o adjetivo colocado depois do nome, é proveniente da mão criadora de Deus. Na medida em que Deus é conhecido por meio da criação, por meio dos eventos que constituem a história, ele é conhecido através dela, da totalidade da história da humanidade, nossa história pessoal e não simplesmente a história de Israel, de Jesus Cristo e da igreja. A própria história que a Bíblia fala radicalmente transformada e Deus será tudo em todos. Somente a morte resta na história como o último inimigo, mas a história está destinada para a glória, não para a morte. Este aspecto é revelado definitivamente na ressurreição de Jesus Cristo. Vamos então à unidade 5, interações da fé. Superar então uma compreensão positivista da teologia, aprendendo a articular a fé com outros aspectos da condição humana, o afetivo e o prático. Interpretar a fonte da fé articulada teologicamente na experiência afetiva e mística da revelação. Relacionar a teologia racional com a dimensão afetiva e prática da fé. Analisar o aspecto prático da fé como objetivo último e avaliador de toda a argumentação teológica. Conteúdos são fé e razão, fé e experiência, fé e palavra e fé e prática. Na construção teológica, o ponto de partida é a fé, a qual ama compreender-se. Esse processo de autocompreensão da fé ocorre na interação dinâmica com vários elementos do âmbito teológico, nomeadamente com a razão, com a palavra objetiva e textual da revelação, a escritura, e com a experiência afetiva e com a praxis. São essas interações próprias do ato de crer que nos permitem uma compreensão mais ampla e integral da teologia. A teologia não é só discurso racional da fé, é também encontro com o testemunho da palavra, é a experiência por meio dos sentidos, da intuição e da afetividade. É prática transformadora da vida e da história. Vejamos essas interações de modo mais amplo. Primeiro, fé e razão, a racionalidade da fé. Normalmente chamamos de razão a capacidade que todo ser humano tem de criar e articular palavras e pensamentos. Por isso, o ser humano é tido como um animal racional, que fala, pensa e tem ideias. Chamamos também de razão um modelo de pensamento, tipicamente ocidental, que nasceu entre os gregos e se tornou o orientador da conduta humana no mundo. Razão aqui não quer dizer somente pensar, mas pensar de forma organizada, esclarecida e contida, sem contradições, nem grandes emoções. Foi com Sócrates e Platão que esse modelo de pensamento nasceu na Grécia Antiga, um modelo que se faz presente até hoje. Entretanto, razão não é somente aquela chamada formal, pensamento lógico-matemático, ou empírico formal, a técnica científica. Há também a razão discursiva, que usa de argumentos, raciocínios, provas de diversos tipos para se explicar. Os gregos chamavam de razão intuitiva, nous, o que os latinos chamam de intellectus. Na linguagem moderna, fala-se de pensamento, mente, espírito e algumas vezes consciência. Esse elemento é o aspecto criativo do ser humano.
é o pensamento capaz de reconhecer o mistério do ser. A razão intuitiva, nous, é a contemplação amorosa da realidade. É diferente de ratio, que é o logos, né? Que não intui de imediato, mas procura conhecer, conquistar, perseguir a verdade. Baseados nesses pressupostos, podemos distinguir duas coisas: a fé, com sua racionalidade originária, e a razão da fé, com suas razões teológicas particulares. De um lado está o intellectus fidei, inteligência da fé, e de outro, a ratio fidei, razão da fé. Nesse sentido, a fé nada tem a ver com opinar incerto. A fé cristã não é confiança cega, e sim uma fé que enxerga de olhos abertos, pois não está desprovida de um objeto, mas tem um interlocutor que pode ser identificado na história, no presente e no futuro de Cristo. Crer e conhecer são os dois lados da fé cristã, o pessoal e o objetivo. No crer, estabeleço uma relação pessoal com Cristo e vinculo o meu presente com sua presença. No conhecer, estabeleço uma relação objetiva com Cristo e o percebo como Ele é. O Deus de Jesus Cristo não é um mistério obscuro, do qual devêssemos aproximar-nos com os olhos fechados e mediante imersão mística na interioridade pessoal, mas é o Deus da vida revelado, com quem nos deparamos na história de Cristo, aberta para o futuro, porque ela nos envolve em seu processo. É por essa razão que os cristãos creem no Deus vivo. A interação entre fé e razão é a tarefa da teologia, pois a manifestação de Deus por sua palavra, que pede ser aceita com fé, não nega a razão humana. Ao contrário, a fé em Deus, precisamente porque plenifica o ser humano, exige a compreensão e pede um obséquio racional. O Deus cristão quer ser acolhido não pela imposição e, portanto, chamou o ser humano sem anular nenhuma de suas dimensões. Ama-se a Deus também com a mente. Fé e palavra, a epistemologia da fé. Fé se relaciona com experiência, palavra e prática. Vem da tradição apostólica e desque, ou credo. Fé é palavra, que nos transmite o conteúdo noético, que pertence ao intelecto, à mente, ao racional, essencial da fé, princípio inteligível da teologia. Portanto, fé é palavra, em primeiro lugar, não é palavra da doutrina, mas a palavra do testemunho. Este passa por meio do querigma, que é o primeiro anúncio, anúncio e proclamação, cujo portador é o apóstolo ou o missionário. E passa, em seguida, mediante a homologia ou confissão de fé. Como se exprime na profissão que faz a comunidade dos fiéis. Só depois de ser testemunhada no anúncio e na confissão é que a fé-palavra se torna doutrina, ou seja, ensino sob forma de catequese, do magistério e, finalmente, da teologia. O princípio determinante da teoria teológica, não da prática da vida, não pode ser nem a experiência, nem a prática, mas sim a palavra. A de Deus, a palavra de Deus, em primeiro lugar. A da fé da comunidade, aí sim. Em seguida. Isso porque tanto a experiência como a prática precisam ser avaliadas à luz da palavra revelada e por ela animadas. Escritura, testemunho da revelação. Praticamente, fazer teologia é confrontar criticamente com as questões humanas, com a Bíblia. O discurso da fé consiste, finalmente, no reductio ad scripturas, redução às escrituras. A fé revelada é o dado inicial, o ato inaugural, o marco zero de toda teologia. Ela tem, neste aspecto, o seu ponto de partida. Qualquer que seja a teologia, sem essa fonte, não será mais teologia. Além da palavra, a revelação é história. A teologia não reflete finalmente uma doutrina, mas a revelação mesma, e esta como verdade evento, o acontecimento da verdade na história, do qual a fé é a acolhida. A fé revelada é uma história com significado. Essa história é a que carrega uma significação muito particular. É a história da salvação.
é uma história para ser criada e testemunhada. A história de salvação trata-se de uma história sempre interpretada, isto é, acompanhada de palavras que lhe revelam sentido salvífico. A revelação em sua palavra profética é grávida de teologia. Contém, potencialmente, os germes de todas as teologias subsequentes. De resto, a própria Bíblia inaugura a teologia, desenvolvendo a partir de seu núcleo narrativo um primeiro ensaio de elaboração doutrinal. Se a dimensão material da fé é a história, sua dimensão formal é Deus, verdade primeira. Portanto, todo evento histórico é, na Bíblia, e deve ser, na teologia, compreendido em relação ao Deus Salvador. O uso da Escritura na teologia. Inicialmente, a teoria teológica aqui desenvolvida opõe-se ao fundamentalismo e ao positivismo revelacional. Por que o fundamentalismo é rejeitado? A pressuposição teológica do fundamentalismo é que a palavra das Escrituras são palavras de Deus, inspiradas de tal forma à mente humana que não são historicamente condicionadas, mas provém infalivelmente e, de certa forma, extra-historicamente de Deus. Esse positivismo revelacional é contraditado agora pelo que se afigura senso comum. E esse senso comum, por sua vez, estabelece a premissa para os enormes avanços no estudo da própria Escritura. A despeito de que a mera citação da Escritura não constitui evidência suficiente para uma acessão teológica hoje em dia, não deixa de ser a constituição autorizada da Igreja. Nem a teologia perde a condição de disciplina normativa. A lógica interna da teologia ainda subjaz a uma intenção de evidenciar o significado da fé cristã, de investigar criticamente a doutrina e a prática da Igreja, de modificá-la quando se aparta daquilo que é mediado por sua expressão clássica, de expor e de procurar justificar sua verdade. Mesmo em face de evidente confusão do pluralismo, por vezes extremado da teologia, a lógica interna da disciplina busca a normatividade, mesmo quando não consegue alcançá-la. O que está em jogo, portanto, não é a autoridade e a normatividade da Escritura em si mesma, por assim dizer. A questão é saber como pode ser ela utilizada, como pode ser aplicada a uma acessão ou proposição teológica de nossa época. A utilização do texto da teologia constitui-se em algo de grande importância. Tal abordagem do texto como mensagem de Deus na palavra de Deus se dá em dois momentos. Primeiro, síntese temática e teológica. Segundo momento, hermenêutica, interpretação e atualização. Então, o primeiro momento é perceber a ideia fundamental do texto em seu conjunto. Perceber a teologia do texto. Que Deus aparece no texto? Como ele atua? Como o texto caracteriza Deus, o povo e a fé deste povo? Segundo momento, a hermenêutica, interpretação e atualização. O que o texto significou? O que quis dizer para seu tempo? Qual a mensagem para a época em que foi escrito? Bom, em todo este procedimento de análise, é preciso também ter a preocupação pastoral, relacionar o texto com a vida. A vida deve estar presente em todo esse processo metodológico. O pressuposto básico dessa leitura é perceber que Deus é nosso Deus. O objetivo último desta leitura é refletir teologicamente nossa realidade, ou seja, perceber Deus caminhando com o seu povo. O método de análise não anula outros métodos que a tradição nos oferece. Podemos e até devemos deles nos servir quando necessário, uma vez que as etapas desse método não são estanques. Ao contrário, elas se interpenetram e se complementam, de modo que possamos distinguir os diferentes momentos para um procedimento analítico. Desse modo, cada método é uma confluência de contribuições e não de exclusivismos. O importante é percebermos que o texto é a proclamação da palavra de Deus e a palavra humana veicula a palavra de Deus, razão pela qual devemos chegar à teologia e a uma espiritualidade bíblica. Vivemos num momento novo,
na exegese, em que utilizamos a ciência não como palavra final, mas para chegar à leitura do povo cristão. Acolher na exegese a hermenêutica e leitura dos pobres em espírito, evangélicos, né? Os pobres têm uma maneira de se encontrar com a palavra de Deus, de empenhar-nos numa leitura ecumênica que nos ajude a dialogar e a perceber a ação do Espírito de comunhão presente nas interpretações e vivências das diferentes comunidades cristãs. Dessa forma, faz-se necessário levar em conta o momento e o contexto histórico no qual vivemos, pois isso nos leva atualmente à América, quem vive na América, né? A África, quem vive na África, a América do Norte, América do Sul, a Ásia. Dar a maior atenção a alguns aspectos que em outros, em momentos históricos e locais, né? Que não mereceriam, né, tanta ênfase dependendo do local. Fé e experiência. A afetividade da fé. A fé, palavra, determina formalmente a teologia. A palavra da revelação ressoa no espaço da experiência religiosa. O conhecimento da fé não é puramente teórico e menos ainda mera informação. É, sobretudo, afetivo e experiencial, envolvendo o ser humano todo. A experiência, dentro do contexto do sagrado, não é simplesmente a aquisição de conhecimento, ciência, que o homem adquire quando sai de si mesmo. Ex, né? A palavra ex é X. E estuda um objeto por todos os lados, que é o peri, da palavra perímetro, por exemplo, a soma de todos os lados. A experiência do sagrado situa-se dentro das experiências do mistério, do luminoso, numênico, né? E da mística. A experiência do mistério está diretamente ligada ao absoluto, a Deus, ao absoluto de Deus. Remete o ser humano para além de si mesmo e de sua imanência. Leva-o a situar-se de maneira nova. O ser humano experimenta-se como alguém de quem o outro dispõe, mas sem ser lesado no sentido do seu próprio valor. O mistério é um aspecto originário, essencial e permanente da totalidade do real. Este se apresenta como totalidade, infinito, ao espírito finito e criatural. Apesar de sua finitude, o ser criado, em sua essência, está aberto à experiência do infinito, já diziam Hanner e Vorgrimler. Vamos entender o que é luminoso. O termo foi designado por Rudolfo Otto para a consciência do mysterium tremendum, que é algo misterioso e terrível, que inspira temor e veneração. Essa consciência seria a base da experiência religiosa da humanidade, como diria Avagnano, em 82. O dinamismo é inverso daquele da experiência da realidade externa. Sua origem só pode ser compreendida primariamente fundando-se nas raízes humanas existenciais. É uma possibilidade que nasce do próprio existir humano. Refere-se à abertura do ser humano às interpretações do que se chama sagrado. O confronto com essas interpelações traz em si mesmo elementos paradoxais, de fascínio e de temor. É estar diante do que é totalmente outro, o diferente, o singular, né? Das ganz andere, o insólito, o extraordinário, o novo, o estranho, o monstruoso, o misterioso, que ultrapassa a experiência humana comum que pertence a outro tipo de realidade, que vem carregada de força e de poder. Em outra perspectiva, a experiência do sagrado é simplesmente compreendida como o oposto do profano, né? O profano é fora do templo. Se o profano é o comum, o que não possui um valor ou significado especial. O sagrado é o incomum e o especial que possui uma particularidade específica, absoluta e definitiva. O conhecimento do sagrado se manifesta, se autocomunica como algo absolutamente diferente do profano. A hierofania, no conceito lá do Eliade. Se auto-manifesta como sagrado. É uma experiência de algo que se revela e, ao mesmo tempo, se oculta no mundo sensível. As religiões, de modo geral, são constituídas pelas experiências de manifestação das realidades sagradas, né?
entender um pouquinho mais, é ler o Sagrado e o Profano lá do Marcel Eliade. Antes de enveredarmos pela análise da interação entre fé e experiência, vamos refletir algumas questões. Para que a teologia? Para que o discurso racional da fé? Não seria suficiente a experiência mística? Outra, muitas vezes o que se tem é a sabedoria vivida e elaborada na experiência da vida. Qual a função da teologia científica? Terceiro, quem reza muito e reflete, mas estuda pouco, faz que tipo de teologia? Por fim, quem estuda e reflete muito, mas reza pouco, que tipo de teologia faz? Pois bem, então vamos falar da fé e experiência. A experiência da fé vem antes. Ela está acima de qualquer palavra. O núcleo da fé é a experiência. E a palavra da fé? A fé-palavra é o elemento discernidor da fé e experiência. Em que mundo habita aquele que crê ou a pessoa religiosa? A fé pressupõe a fé. Uma tautologia aí, né? O crente é sempre um ser que espera ter a fé. De acordo com a fórmula de João, o crente está no mundo sem ser do mundo. Em outras palavras, o crente habita o mundo de Deus no coração do mundo humano. Ele pertence, assim, totalmente ao mundo humano, inteiramente requisitado pela exigência do mundo de Deus. Enquanto ato, a fé pertence à existência de estar no mundo. Mas enquanto ato de fé, ela transcende essa existência, assumindo no seio de uma outra interpretação da realidade, o mundo de Deus. O conhecimento de fé é, portanto, o conhecimento do mundo humano, como o mundo de Deus. A fé, enquanto ato, é, em primeiro lugar, uma experiência do mundo de Deus. Esta instaura-se em todas as dimensões da existência humana. A vida mística e espiritual, a vida litúrgica, o compromisso, a exigência ética, a pesquisa especulativa, o testemunho, o trabalho, etc. Constituem os verdadeiros lugares da experiência do mundo de Deus, nos quais se forma o autêntico conhecimento de fé. De fato, esta consiste em conhecer o mundo humano como o mundo de Deus. Habitar como crente o mundo humano significa conhecê-lo como criação de um Deus de bondade. Significa conhecer o ser humano, Jesus Cristo, como Filho de Deus, como Cristo de Deus, Hamashia, Messias, como encarnação de Deus, como palavra de Deus feita carne, que montou a tenda entre nós, tabernaculou, como profeta da lógica de Deus, o Logos, a lógica das parábolas, do sermão da montanha, do amor pelos inimigos, como um revelador, que denunciava da lógica do humano, que é a lógica do talião, né? Olho por olho, dente por dente. Ou até sem isso. Portanto, o conhecimento da fé quer dizer habitar o mundo de Deus no coração do mundo humano. Experiência mística, gratuidade, dependência, liberdade e unidade. A experiência mística é a relação misteriosa de cada ser humano com Deus. É uma relação pessoal e personalista, em que entra o mistério de Deus e o mistério de cada um. E esta mística depende muito da densidade de nossa militância cristã. Se o homem não tem militância de fé, esperança e caridade, o risco que existe é de que a mística vire mais uma técnica de fuga do que realmente uma experiência mística misteriosa de comunicação com Deus. De acordo com Comblin, precisamos superar a separação entre razão e experiência sensível, sentimentos, emoções, que prevaleceu nas igrejas tradicionais no século XX e sustentou uma religião racionalizada que contribuiu para o afastamento das massas. A experiência sensível imediata foi substituída pelos discursos na vida diária dos cristãos. As antigas devoções sensíveis foram deslegitimadas e não foram substituídas. A experiência do Espírito Santo envolve a unidade do ser humano em todos os seus aspectos, todos os seus dinamismos. Em primeiro lugar, é a experiência direta e imediata. O que é a experiência da fé que lhe dá a teologia? Teologia é o discurso racional da fé. É quando se passa da emoção religiosa para o nível do conceito. A experiência não dá evidência, mas dá certeza e convicção, aquece e ilumina. A experiência da fé confere unção, quentura, pathos,
emoção, fervor e alegria. Pode-se dizer que a teologia é um saber carismático. É a razão banhada pelo saber da experiência e da fé. Teologia não é devoção, mas a devoção está na fonte da teologia. É o seu princípio existencial e motivacional. A fé, somada à experiência, dá o frêmito da vida à teologia. Somente nela a teologia se torna viva e fecunda. A fé vivida, experimentada, é a alma da teologia. Fé e prática, a praxis da fé. Temos duas, a individual e a social. A prática individual, desejo de agradar a Deus, conversão do coração. Fala-se mais do pecado individual. Acentua-se a vida moral que pode se reduzir, ao aspecto sexual, o relacionamento interpessoal. A prática social. Vive-se na vida comunitária nas relações com a estrutura social. Exige-se conversão estrutural, política. O pecado é também social. A vivência ética assume-se na luta pela justiça e se percebe as relações entre os grupos. Desse modo, a fé vivida na prática é um processo de libertação de tudo que não permite uma vida plena, uma vida em abundância. Discordo um pouco aí dessa colocação, desculpe. As pessoas são levadas a algum tipo de prática ou vivência de princípios quando, em termos de consciência, adquirem informação e se inserem dentro de um processo educativo transformador. Quando, no âmbito emocional, são motivadas a agir pelos seus sentimentos mais autênticos. Quando se tornam sujeitos de processo de transformação. Quando a transformação não é algo que podemos fazer pelos outros, mas cada um é responsável por seu processo. A fé que interage com a praxis é fé que opera pela caridade. Teologia, nesse sentido, resulta do confronto de fé com a vida, que é sinônimo de realidade. Aqui, basicamente, a teologia é a teologia da libertação. Então, é uma perspectiva só. Acho que deveria ter mais. Tá? Essa é a única e acho que está limitando bastante o texto. Continuando. O que deve ser teologizado aqui são as práticas concretas da vivência de fé. A realidade social concreta, na qual o crente está inserido. É olhar os fatos da história para lhes dar sentido, uma interpretação que possa gerar uma ação teológica. O objetivo da teologia é refletir a prática da fé, também, para que ela se torne fonte de vida e caridade. Não precisa ser só libertadora. Tá? Caridade. Pode ter mais outros objetivos aí. A fé esclarece a prática, mas também a prática esclarece, ao seu modo, a fé. A teologia, como prática da fé, é construída para libertar as pessoas, ajudando-as a se tornarem críticas e criativas, ativas e membros responsáveis da comunidade. Tudo o que Jesus diz, ele o fez. E é por isso que se constitui seu dizer a sua verdade. Além disso, a teologia, na abordagem prática libertadora da fé, proporciona um ambiente, um espaço para refletir criativamente, tendo como objetivo a solução dos problemas de viver concretamente a fé, suas implicações na história. Ela articula, pois, as questões da vivência da fé. Na dinâmica aqui estudada, a teologia é feita em mutirão, no coração da história, no qual todos estão ativos, descrevendo, analisando, sugerindo, decidindo e planejando ação na fé. Na teologia como prática de fé, a transformação do mundo em mundo de Deus não é privilégio de uma hierarquia de profissionais com suas receitas prontas. Só que nunca vai ser transformado. Esse mundo jaz no maligno. Ele acabará. E por fim, teremos um mundo perfeito, que é o céu, a Jerusalém Celeste. Então, não adianta. Por mais que a gente tente, e a gente deve tentar, não vai ficar aqui. Ninguém tem uma resposta absoluta, mas todos têm uma resposta. Cada um tem diferentes percepções que nascem da própria experiência. Teologia, então, é um processo de aprendizado comunitário pela vivência da fé. Aprende-se fazendo e fazendo juntos, na partilha do que foi vivenciado. Faz teologia na prática pela partilha de experiências dialogando. Considerações finais dessa unidade aqui. Fé-razão, fé, palavra de Deus, fé, experiência e fé prática. Fé-razão. Pensar, né? Qual a consequência de uma fé que não argumenta, não busca se explicar sem uma base racional? Fé é palavra de Deus. O que pode acontecer quando a fé se distancia de sua fonte, que é escutar o testemunho da palavra de Deus e torna-se mais argumentação teórica? Fé e experiência. O que pode ocorrer quando a fé não se alimenta da mística, não é vivida com o coração, expressa com sentimento e emoção? O que significa
Fé prática. O que significa para você praticar a fé? Como compreender a experiência e a expressão bíblica? A fé sem obra é morta. Então, tem algumas palavras aqui. Para fé razão, poderia pesquisar fideísmo e fundamentalismo. Fé à palavra de Deus, pesquisar dogmatismo e ideologia. Fé experiência, pesquisar experiência religiosa, mística e misticismo. E fé prática, pesquisar praxis e ética. E assim termina essa unidade 5. Até a próxima.